Olá, boa noite Brasil, bom dia Austrália. Aqui quem fala é Rafael Sobreira, da equipe da B2A Migration. E hoje estamos aqui ao vivo para trazer um tópico que é super interessante, que é super importante para você que está planejando a sua ida para a Austrália através do visto de estudante ou para você que está renovando seu visto dentro da Austrália. Então, estaremos convidando hoje o Phil, da FISA, que é um grande parceiro nosso, um grande amigo de longa data. Trabalhamos no mesmo mercado juntos por um bom tempo como competidores, mas hoje estamos aqui aliados para poder ajudar vocês a entenderem melhor como que está esse cenário do visto de estudante referente à Austrália. Mas antes de começar e antes de ali chamar o nosso convidado, eu só queria deixar um recado importante aqui. Para quem não conhece a B2A Migration, eu sou Rafael Sobreira, eu sou diretor da equipe. Eu promovo consultorias migratórias, ajudo você a fazer o seu planejamento migratório, estando dentro ou fora da Austrália. Como que funciona isso? Nós temos 3 tipos de serviços diferentes. Serviço para quem já tem um entendimento sobre os programas migratórios e quer alavancar a sua possível chegada a um visto de permanência. Serviço para quem não tem entendimento algum sobre os programas migratórios e quer saber como que funciona esse sistema da Austrália de uma forma um pouco mais descomplicada. E também temos um serviço de respostas rápidas para você que já está ali um pouco mais avançado ou tem alguma dúvida específica sobre algum tipo de visto. Estamos aqui para poder ajudar. Contamos com um time excelente, com experiência profissional. Eu, por questão, sou brasileiro, mas eu fui naturalizado australiano quando eu tive quase que, vamos dizer, 15 anos de carreira lá na Austrália, através do visto de estudante, depois ali para o visto de permanência. Então, nós estamos aqui para poder ajudar. Então, quem está aí, fique, porque vai ser super importante para vocês entenderem do ponto de vista de um profissional que lida com as aplicações diárias do visto de estudante. E eu não falo só um profissional, não. Eu falo uma pessoa que tem capacidade. Uma pessoa que ao bater o olho numa aplicação ou numa simples conversa, já sabe determinar todas as importâncias que você precisa ter ali para ter um visto, né, uma aplicação robusta e possivelmente uma garantia ali da sua aprovação, tanto dentro da Austrália quanto fora da Austrália. E nós sabemos que o sistema migratório da Austrália, ele sempre se atualiza. São questões políticas, questões econômicas. Então quem está assistindo, pessoal, está conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje para a gente bater aquele papo, né? Ser transparente, utilizando a nossa experiência profissional, a nossa vivência dentro da Austrália, para ajudar você, talvez que está ali travado em alguma questão, ou está se planejando, ou está optando, né, por uma possível aplicação do visto de estudante, para você ter uma calmaria, porque as coisas mudam, mas os profissionais estão aqui para poder ajudar vocês e auxiliar vocês. Então deixa eu chamar aqui o nosso Dani, que é o gerente aí da agência. Lembrando que a B2A ela não trabalha com visto de estudante, tá? Nós trabalhamos com processos migratórios, ou seja, nós temos outros profissionais. Olha o seu Phil aí. Fala, Phil. E aí, beleza? Ao vivo e a cores? Ao vivo e a cores, Aí, sempre. sempre, legal. Phil, tá conseguindo me ver, me ouvir? Tá tudo perfeito aí? Não, para variar não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Ah, sério mesmo? Sério. Deve ser algum bug aí do Instagram. Acho que você precisa fazer um investimento aí nos produtos da empresa. Mas de qualquer forma, Phil, primeiramente é um prazer novamente ter aqui. Eu estava explicando para o pessoal, né, que nós se conhecemos já faz um tempo, trabalhamos na mesma indústria e hoje nós estamos aqui juntando forças para poder trazer para as pessoas que estão aí de fora assistindo, tanto dentro da Austrália quanto fora da Austrália, quais foram essas mudanças que aconteceram no Departamento de Imigração em relação ao visto de estudante. E você, como um profissional, o que você pode dar de dica, tanto para aquele que está procurando o início de um caminho, né, através do visto de estudante, ou até mesmo está na Austrália e está pensando em fazer uma aplicação para o visto de estudante, uma renovação, o que ele pode levar em consideração ali, tá? Opa, o Fio saiu daqui. Viu? Deixa eu ver, o Fio, ele foi e voltou. É online, né, gente? Online a gente tem que trabalhar com todas as Aí, voltou, Fio. Eu estava fazendo uma bela introdução de você aqui, depois você pode assistir no ao vivo, no que vai ficar salvo. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Então, se você está chegando do trabalho no Brasil, se você está acordando na Austrália, a intenção é mesmo ali trazer as pessoas. Olha lá, um abração para a equipe da Westman de Sydney. O Rafa, meu primeiro consultor em 2017. Quem está aí é o seu Dani, né, Dani?
Dani, eu não vejo a hora de fazer ali uma live com você, cara. Tô adorando seus vídeos, você tá sendo um cara super importante para os estudantes. Não tô colocando marcas aqui, mas o Dani, ele sabe o que fala, gente. E ele começou com quem, né? Com o Rafa. Então, assim, vamos lá, né? Vamos seguir em frente. Frio, se você quiser fazer uma apresentação sua aí, falar um pouco sobre você, o que que a Pisa tá fazendo aqui no Brasil, dá um toque pra gente aí. Boa, legal, legal. Pô, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite, né, Rafa? A gente já fez várias outras lives aí antes, nesse decorrer desse tempo aí, trabalhando em parceria. E sempre um prazer. E é isso, cara. Eu sou o Fio Freitas, estou no ramo de intercâmbio desde 2014. Bastante tempo aí já, gerenciei agência, coordenei time de vistos, não só de uma agência, mas de outros estados também. Então é bacana que eu tenho muita experiência com volume de aplicações. Uhum. E eu acho que é isso que faz a diferença. Quando a gente tem muitos casos, trabalha com várias agências e muitas aplicações ao mesmo tempo, a gente começa a perceber um padrão, né? E acho que isso ajuda bastante para a nossa experiência, para a nossa vivência do dia a dia. Uhum. Hoje eu tenho a minha empresa, que foi aberta no ano passado, e agora eu trabalho em parceria com as agências. Então, só para deixar claro para o pessoal que está assistindo, eu não sou uma agência de intercâmbio. Eu sou o despachante, parceiro das agências. Então, vocês continuam fazendo sua matrícula tudo normal com as agências. Quando chega a hora de aplicar o visto, que a aplicação vem para mim, e eu e meu time aí estamos do começo ao fim do seu visto, Uhum. tá? É um time Basicamente é isso. fera, né, Phil? É um time com Time bastante fera. experiência, é um time que está crescendo. Sempre é bom a gente destacar aqui, colocar alguns adendos, que, por exemplo, quando as pessoas me procuram para um serviço profissional, muita gente tem dúvida o que que é um advogado de imigração, o que que é um agente de imigração e o que que é um consultor de imigração. Somente colocando uma ressalva aqui, o advogado de imigração, galera, ele é aquela pessoa que vai estar te defendendo num tribunal, quando você tem um visto negado, quando você tem alguma situação divergente com o país. O agente de imigração, ele tem que ser registrado dentro da Austrália através do MARA para poder te dar advices, né, dicas ou fazer um planejamento migratório. O consultor migratório, ele pode estar em qualquer lugar fora da Austrália para te ajudar no planejamento, dúvidas, questões sobre ali uma possível chegada ao visto de permanência. E a questão do FISA, né, do FIO, o Fio ele trabalhou muito tempo em agência de intercâmbio, como eu trabalhei também, só que hoje ele trabalha especificamente direcionado num departamento, né? A gente denomina aqui no Brasil como despachante. Então você faz o processo de procurar uma agência de intercâmbio, se o seu caso for o visto de estudante, mas eu recomendo de conversar com o pessoal da B2A antes para você ter uma ideia maior do que pode ser feito desse investimento. E quando você faz todo esse processo, se a agência não tem um despachante, ou se a agência é parceira da FISA, você vai estar em boas mãos ali para o seu visto ser cuidado. Só que é claro, né, Phil? Não é tirando a responsabilidade da nossa experiência profissional. Tudo vai depender de uma análise crítica do Departamento de Imigração. E é isso que nós estamos vendo, né, nesses últimos tempos, com essa política, economia, com o que está acontecendo com o mundo. O Departamento de Imigração da Austrália ele ficou um pouco mais rígido nesses últimos tempos. Ele fez algumas atualizações e transições no visto de estudante, porque o que ele quer mesmo, no final do dia, são estudantes genuínos indo para a Austrália estudar, se graduar e depois utilizar daquela formação acadêmica para propósitos de ganho de experiência profissional. Então, nós estamos aqui para poder ajudar você a entender isso daí e amenizar um pouco, né, Fio? Porque toda mudança, ela pode ser positiva quanto negativa. Depende do seu cenário, depende do que você está vivendo e das suas circunstâncias. Então, é que a gente falou até numa live passada, tem que entender qual que é o seu planejamento, qual que é o seu projeto, o que você está almejando no futuro em relação à Austrália, para você ter um êxito ali na sua aprovação do visto de estudante. E, Phil, você tem mais prioridade, né? Porque a B2 ela não aplica o visto de estudante, aplicamos outros tipos de vistos relacionados à residência, mas na semana retrasada nós tivemos ali uma troca de nível, né, entre país, entre também quando tem os providers. O que você pode dar de heads up aí para a galera que está assistindo? Legal, boa, Rafa. Para quem tava, né, ainda não acompanhou muitas notícias, acredito que a grande maioria já deve até estar um pouco cansada desse assunto que eu vi que rolou em todos os canais, mas só dando uma pincelada rápida. O Brasil, dia 30 de março, subiu no nível de risco, né? O nível vai de 1 a 3, sendo o nível 1 o melhor risco perante a imigração, quer dizer que aquele país
que eles praticamente não vão olhar com muito rigor, não exige tanta documentação e etc. Nível 2, que é um nível mediano, já tem alguns documentos ali a mais. E nível 3, que é classificado um maior risco. Então, o Brasil, por muito tempo, ficou como level 1, né, nível 1, o que era muito bom para a gente. Nós tínhamos vistos automático, por exemplo, vários casos quando era a galera novinha, fazendo só um pouquinho de tempo de inglês, já tinha exame médico feito, não tinha dependente no visto, etc. Muitas vezes era até automático a aprovação desse visto, justamente para o Brasil ser um baixo risco. Agora, infelizmente, isso não vai ter mais, dos casos automáticos. E dependendo da escola que o estudante escolher, se for uma escola que a gente classifica, né, a imigração fala que é nível 3, o estudante obrigatoriamente vai ter que apresentar mais evidências, como, por exemplo, suporte financeiro. E se for um curso vocacional ou de higher education, né, de faculdade, ele também precisa apresentar a proficiência no inglês, que é uma prova oficial de inglês, tipo IELTS, PTE, o que antes não era obrigatório. Mesmo sendo altamente recomendado, né, o suporte financeiro, ele não era obrigatório. Agora, se o estudante optar por uma escola 3, infelizmente vai ser. E uma coisa que é importante ressaltar, Rafa, é que por conta das negativas que teve aí do começo, do meio do ano passado para cá, que foi quando a Austrália decidiu, falou assim, agora a gente vai dar uma cortada nos números, o número de imigrantes no país está muito alto, vamos dar uma reduzida. Desde que eles fizeram esse approach e começaram a negar os vistos, visto negado afeta o nível da escola, né? Então, a maioria das escolas vocacionais na Austrália hoje, eu diria que a maioria, mais de 50%, estão nível 3, o que limita bastante ali a escolha do estudante. Então, é bacana o pessoal estar sempre tentar ao máximo ter essa documentação, entendeu? Em último caso, sua agência vai tentar achar uma escola que não seja, né, que não seja obrigatório, mas de preferência, se você já tem um inglesinho legal, já faz o teste. Por mais que você não precise agora, mas pelo menos você faz ele sem pressão, né, sem aquele, preciso fazer até tal data, meu visto está vencendo. Acho que é uma pressão muito maior do que se você agora, por exemplo, tiver ainda um bom tempo de visto válido e puder sentar e fazer uma prova de um IELTS, um PTE ou algo assim, e já ter esse documento em mãos. Querendo ou não, ele é válido por 2 anos, né? E aí, caso venha precisar numa renovação de visto, você já tem. E o suporte financeiro, é claro, né? A gente sabe que não é a realidade de todo mundo, é um valor alto, mas sempre tentar buscar opções, buscar mais de uma pessoa, se for o caso, a gente pode combinar, né? Parentes, enfim, uma tia tem um pouco, o pai tem mais um pouco e eu tenho um pouco. Junta até 3 pessoas para dar o valor e assim a gente vai indo. Então, dificultou um pouco as coisas, mas ao mesmo tempo continua saindo, Rafa. A gente tem visto muita aprovação, tá? Inclusive, eu falei na última live, essas últimas 2 semanas aí foi excelente, excelente. Eu fiz um levantamento rápido aqui hoje para a gente conversar na live. Nos últimos 2 meses, eu tive, agora eu guardei meu caderno, 122 vistos aprovados nas últimas 8 semanas. Foram 122 aprovados para 6 negativas, 5 negativas. Ou seja, em torno de 3,7%, 4% ali de negativa, o que é ótimo. Então, a taxa de aprovação está em 96% dessas últimas semanas. Então, por mais que eu tenha caído de nível, desculpa, Rafa, como eu não estou te vendo, não sei quando que você vai falar. Vendo, né? Eu estou num monólogo aqui, eu não consigo te ver. Mas era só para reforçar isso. Por mais que o Brasil tenha caído de nível, os vistos continuam saindo. Se a aplicação for bem feita, não tem problema. Não vai ser um critério de decisão por ter caído de nível. Não, isso é super interessante, porque a gente está trazendo aqui fatos, né? Você desse lado ali das explicações do estudante, eu quando faço, né, as menções e as explicações sobre o visto de estudante, a importância que ele pode trazer no caminho migratório, só colocando uma ressalva aqui, tá, gente? São circunstâncias diferentes, principalmente quando a gente fala quem está onshore, que é a Austrália, ou quem está offshore, que é fora da Austrália. O legal, Phil, de refrisar aqui é que nós tivemos pandemia, tivemos troca de governo, então, como eu falei no início, o sistema econômico e político da Austrália, ele influencia nas questões migratórias, nas decisões ali do governo. Como
a Austrália recebeu muitos imigrantes, 580 mil em termos de vistos temporários, que foi o maior recorde, e eles vinham numa faixa de 250, foi quase que o dobro. Eles tiveram o quê? Depois, uma falta ali no mercado imobiliário de acomodações para essas pessoas. Então, o país ele tem que jogar o jogo dele e a política tem que fazer a dança dela para poder ali, né, se reeleger nas próximas eleições que vão ser agora em maio, dia 3. Então, nós sempre vamos ver, né, um fluxo que vai acontecer sempre entre os vistos que a Austrália dispõe para as pessoas de fora. Estamos colocando em pauta aqui o visto de estudante, que é um dos mais utilizados para as pessoas se qualificarem, tanto no nível de inglês, quanto numa formação de tecnólogo, no bacharelado, no mestrado. Mas, assim, mudanças acontecem. E você tem que estar preparado, porque essa mudança pode acontecer no momento que você está pagando por uma matrícula da escola, ou no momento que você está com uma aplicação em processo. Você só vai estar salvo em termos quando aquele seu visto estiver aprovado. Mas mesmo assim você tem o próximo visto, que é o caso que nós sempre vemos dentro da Austrália. Você adquire um tempo dentro do país através de investimento, mas depois você precisa ganhar um pouco de mais tempo para poder concluir os seus caminhos migratórios. E, Fio, deixa eu trazer aqui, né, para quem é um pouco leigo, que eu acho que é até legal da gente falar sobre isso daí, mas quem está dentro da Austrália já entende como que funciona. Pô, eu tenho um tempo objetivo de aprender o inglês, ou fazer um tecnólogo para estar elegível no visto de graduação, para tentar um sponsor, um programa independente. Mas hoje, o Rafael acorda de manhã, ele fala, nossa, a vida está difícil no Brasil. O que eu posso fazer para poder mudar? Eu tenho um dinheirinho salvo, talvez eu fui mandado daquele emprego que eu estava já há bastante tempo, eu tenho uma garantia de um suporte financeiro, que ao invés de talvez eu ficar procurando ou depender de um seguro de desemprego, eu posso pensar em investir na Austrália. Tudo, eu estou falando de um modo geral, depende de idade, depende de formação acadêmica, depende ali de ocupação profissional, mas hoje, se eu procuro uma agência de intercâmbio, vamos colocar nesse parâmetro, o que eu vou me deparar? Que o Brasil, ele trocou de nível, não por questões, vamos dizer, políticas, mas por uma metragem que o próprio Departamento de Imigração usa para nivelar aquele tipo de passaporte. Assim como as escolas. Gente, tem tanta escola boa, escola do governo, a TAFE, né, que é uma das mais conhecidas, que está no nível 3. Não é porque o ensino dela é ruim, é porque o número de negativas, o número de vistos aplicados, a métrica que o departamento usou, rebaixou ela para esse nível. Então, hoje, se eu estou em busca de me qualificar no inglês, de me qualificar no tecnólogo, ou tentar fazer um mestrado, porque a grande maioria dos brasileiros já tem um bacharelado, a minha preocupação em sentido seria o quê? Eu tenho que demonstrar que eu tenho um passaporte legal, eu tenho que demonstrar que eu fiz ali, né, a competência de uma matrícula numa escola. Se for inglês, não preciso demonstrar o nível de inglês. Mas se for um tecnólogo, se for um bacharelado ou mestrado, compulsoriamente eu vou ter que fazer ali um teste de nivelamento, ou um package, ou o package que eu falo é um programa que você consegue colocar o inglês e já direto depois, se você tiver por mérito, entrar no curso. Mas simplificando, eu tenho que comprovar o seguro de saúde, eu tenho que comprovar a minha carta do GS, né, que são as minhas intenções. Só que o que você daria de dica que hoje para o Brasil pode ser uma coisa que mais afeta? Seria o suporte financeiro? Seria o nível de inglês? O que você acha que, nos seus casos, você encontra mais dificuldade de ajudar as pessoas a conseguirem ter uma aprovação? Legal, Rafa. Cara, pra gente aqui, né, falando, agora eu tô no Brasil, tá? Pra quem não sabe, eu moro há 12 anos na Austrália, minha casa é lá, minha empresa tá lá, mas temporariamente eu tô morando no Brasil, desde novembro do ano passado. Então, falando agora, eu tô no Brasil. Aqui no Brasil, para quem está aplicando visto pela primeira vez, a maioria dos casos não vai ser muito afetado, viu, Rafa? Porque eu diria que mais de 90% dos estudantes, pelo menos do que a gente pega, né, falando aí de várias agências, a grande maioria é inglês, né? Eu diria que é por aí, uns 90%. Então, para fazer inglês, não vai mudar muita coisa. Por a pessoa já estar aqui no Brasil, o suporte financeiro já é praticamente que obrigatório. Eram pouquíssimos casos que a gente aplicava sem, e os casos que aplicava sem, eram esses que eu mencionei, que provavelmente seria aprovado automaticamente. Então, a gente nem se preocupava muito, porque sabia que era um perfil tranquilo. Agora, os outros, quase todo mundo já apresenta estando offshore, né, estando fora da Austrália. Então, para quem está no Brasil, não vai mudar tanto, a não ser que você vai fazer um curso vocacional ou um bacharel, um master, coisa do tipo.
Uhum. A gente até tem uns casos aí rolando. Teve caso que o estudante tinha feito o teste da escola, por exemplo, já tinha passado, estava com a matrícula pronta, e por conta dessa mudança agora ele vai ter que fazer uma prova oficial, não tem jeito. A gente teve que, né, postergar a data do curso, esperar mais um pouco, ele vai querer estudar um pouco antes de fazer a prova, porque, querendo ou não, tem aquela pressão, né, de fazer um teste oficial igual ao IELTS, o custo não é barato, então a gente decidiu jogar o curso mais para frente e ele poder estudar nesse meio tempo. Mas a grande maioria que está no Brasil não vai mudar muita coisa. Uhum. É mais pro pessoal que está ali na Austrália. É, Porque quem está na Austrália é aquilo, né? A gente já vivenciou isso e falamos explicitamente aqui de acordo com aquilo que nós experienciamos. Quando você chega lá, você tem que ter um foco. Porque você juntou um dinheiro do Brasil, você passou por um processo de análise com o Departamento de Imigração. Se o seu objetivo foi iniciar um curso de inglês para aumentar o seu nível acadêmico, show, presta atenção na aula, faz acontecer, porque o inglês ele entra num dos fatores migratórios que eu explico, que a adaptação ela é importante. Você vai ter que prestar uma prova no futuro para questões migratórias, que hoje né, é necessário até mesmo para a aplicação de visto de estudante, para você demonstrar sua proficiência. A outra coisa é, você tem a liberdade de poder trabalhar 24 horas ou mais, dependendo de qual tipo de visto que você está indo. Então, gente, quem almeja ir para a Austrália através de um visto de estudante, não é só pensar que você vai para lá e que você vai estar salvo nesse sentido e que você vai lá ganhar tempo e as coisas vão ser fáceis. Não, diferente. O departamento, ele vai sempre fechando o ciclo em algumas etapas para depois ele abrir de novo. O que nós estamos vendo agora foi uma redução pós-pandemia, uma inflação de número de pessoas, e agora nós estamos vendo um departamento um pouco mais crítico e burocrático. Estamos próximos de eleições. Esse outro partido que está concorrendo, ele quer diminuir ainda mais o número de visto de estudantes. Então, se você tem uma aplicação que é cabível, que está ali bem planejada, as coisas elas podem acontecer para você. Mas se você achar que vai dar um jeitinho, que as coisas vão ser simples, que você vai juntar evidências que não existem, isso daí são coisas que, tanto por qualidade de serviço ou por reputação, as nossas agências elas acabam não fazendo. Então, seja bem instruído, procure por informações relevantes que vão poder te ajudar, não ali te atrasar. Então, estamos trazendo aqui coisas que, poxa, para o Brasil não afetou tanto. Por mais que não fosse obrigado você declarar um financial support, né, um suporte financeiro, que você não fosse obrigado a colocar uma prova de inglês ali, hoje é. Então, o que você tem que levar ali na questão né, do seu planejamento, quando começar a conversar com um consultor educacional, é entender, eu almejo um mestrado, mas para eu conseguir uma matrícula no mestrado, eu preciso de uma prova de proficiência. Então, antes de me acelerar e começar um processo de matrícula, eu tenho que estar elegível para ser ali recrutado, né, matriculado para aquele tipo de curso. O inglês a gente coloca em paralelo aqui porque ele é neutro. Mas o tecnólogo também, tem muita gente que às vezes não tem a formação acadêmica, tá? Com investimento para fazer para a Austrália, entende um pouco sobre os programas migratórios e quer fazer ali o investimento de um tecnólogo. Tudo é possível, mas você tem que trazer as evidências ali cabíveis para que o terceiro, né, que é o case officer, o departamento de imigração, quando analisar, ele entenda que você é genuíno para aquele tipo de visto, que você não está indo lá para outros propósitos. E isso acontece muito. Eu não falo só do Brasil, tá, Phil? Eu falo de outros países como Colômbia, Argentina, Chile, que também tem um grande número de aplicações, e países europeus também, que as pessoas já têm um nível de inglês e ainda pedem para estudar inglês. Então, o departamento, ele faz um crackdown, né, que é o termo. Ele vai analisar o que você tem ali de benefício tanto para o país, o que você precisa aprender, o que aquele estudo vai te trazer de relevância no seu futuro profissional. É por isso que tem aquelas perguntas no GS, né? Você está um pouco mais familiarizado com isso daí. É praticamente o porquê que você está vindo aqui e o que vai te agregar. Estou correto nisso daí? Com certeza. Não, com certeza é isso. Eles querem fazer um filtro, né, Rafa? Eles querem tirar o pessoal que estava usando o visto estudante como uma forma de ficar na Austrália para outros fins, Sim. né? Que a gente sabe que tinha muita gente que às vezes pegava qualquer curso numa escola mais barata que não precisava de attendance, de frequência, só mesmo para trabalhar. E é isso que você falou, acho que é tudo, cara, é o foco. Infelizmente, às vezes as pessoas perdem o foco.
Quando tá no Brasil, ela tá ali, meu, focada, vou para lá para estudar, aprender inglês, tal e tal e tal. Ela tem todo um objetivo. E aí chega lá, parece que esse foco muda, talvez dá uma deslumbrada, porque vê que tá ganhando em dólar, vê que é relativamente fácil de fazer dinheiro, e acaba que o foco muda. Então isso é o que a gente mais vê, de falar, pô, mas eu preciso trabalhar, e porque eu tô trabalhando muito, eu não consigo fazer isso agora, ou faltei, minha tenda está baixa porque eu estava muito busy no trabalho. Mas, tipo, meu, tenta lembrar que seu objetivo principal é o estudo, tanto que o seu visto é o visto de estudante, né? Estudante. Não faz sentido. Então é isso que o departamento está fazendo. Não só com os estudantes, mas também com as escolas. Sim. Né? Eles estão olhando as escolas que a gente chama de Dodge, né? As escolas falcatruas, que só está ali para pegar estudante que nem na escola vai. Né? Teve casos do departamento fazer visitas aí surpresa, chegar numa escola que tem 1.000 estudantes matriculados no Cricus, e no que chega na escola, meu, acha 2, 3 andando pela escola. É uma escola fantasma que eles falam. Uhum. Então eles querem acabar com isso, tanto com os providers que não estão cumprindo as regras e com os estudantes também. O que por um lado é bacana, se você pensa, pô, vou sair do Brasil porque eu estou cansado das coisas erradas. Eu quero um país que seja mais sério e correto. Só que aí chegar lá, às vezes o estudante reclama que o país é correto. Ah, mas a Austrália é muito rígida, não dá para dar um jeitinho, é muito preto no branco. Pô, você não saiu do Brasil por isso? Agora você chega num país que é assim, cara, vamos jogar o jogo, sabe? Tem oportunidade para todo mundo que quer ficar e consegue focar, consegue, cara. Uhum. Sabe? É fazer a coisa certa, jogar o jogo com as regras deles. E é E isso. hoje tem muito mais informações do que no passado. Quando eu cheguei, em 2011, eu fui primeiro em 2010 para Brisbane, depois eu caí de paraquedas lá em Perth. Perth não era nada, era uma cidade considerada country city, é a cidade do interior, vamos colocar aqui. E nem passava pela minha cabeça a questão de residência, porque lá então o intercâmbio era intercâmbio. Você estudava, voltava, conseguia um trabalho melhor, falava a língua, né, dominava um pouco dela, tentava se capacitar numa terceira língua. Hoje, tem tanta informação aí, só que aquilo, coloca informações concretas do seu dia a dia. Por isso que é sempre legal. Estou conversando com uma agência de intercâmbio, em paralelo, estou conversando com uma agência de imigração. Porque o meu investimento, cara, quem vai para a Austrália dificilmente não quer ficar. Dificilmente. Então você junta tudo que tem, compra ali, adquire um curso que vai te trazer um objetivo, que é uma formação no nível acadêmico de inglês, ou numa formação de tecnólogo, ou de mestrado. É claro que estamos falando do modo geral aqui, tá, gente? Mas quando você pisa lá, você vê que o cenário é diferente. Qualidade de vida, infraestrutura, segurança, tecnologia. Você deslumbra. E qual que é o seu foco inicial? Fiz o investimento para a questão do estudo, porque eu estou no visto de estudante. Eu tenho critérios e condições que eu tenho que cumprir. Só que entendemos que não podemos falar por todos, mas tem gente que acaba recebendo por mês o triplo do que recebia como um advogado, um engenheiro no Brasil, trabalhando com limpeza, trabalhando com entrega. Então aquilo às vezes vira a chave da cabeça da pessoa e ela perde aquele foco de, pô, eu vim para cá estudar, para tentar possivelmente migrar, quem sabe. Se eu tiver que retornar para o meu país de origem, eu vou usufruir do visto aqui da maneira correta e retorno. Mas muita gente acaba galgando e ganhando, né, de uma certa forma, quero ganhar tempo, quero ganhar tempo. Aí vai e se matricula em escolas que, como o Phil falou, são as Ghost School, escola fantasma. Eu acho que você estava na época, né, em 2014, se eu não me engano, tinha uma escola muito famosa em Perth, a ICT. Uma escola que todo mundo chegava e falava assim, eu quero estudar lá. Porque meu amigo de ontem fez uma matrícula lá, ele já saiu com o visto aprovado. E antigamente, aquele sistema, né, que era o SSV, se eu me lembro aqui de memória, se você comprava um package de certificado de diploma, advanced diploma, você tinha um visto garantido de 3 anos. Só que esse pessoal, esse público que procurou isso, não entendia muito sobre as questões migratórias, queriam ficar na Austrália, mas estavam comprando tempo na Austrália para fazer dinheiro e viajar. Só que aí quando, né, você tem aquele choque, né, aquela porrada de parede, que você chega para estudar, a escola fechou, porque o departamento de imigração foi lá e descobriu que de 1.000 alunos tinha só 3 ou 4 ali estudando, eles vão bater na porta da agência.
E eu lembro que É. fazia fila na agência para entender o que ia acontecer. E o mais engraçado, cara, era: qual que é o curso que você está estudando? Ah, não sei. Eu me matriculei, fui uma vez lá. A Aí agência eu que olhava e falava assim, fez, eles culpam a agência, né? A a agência que agência fez, eu nem que fez sei, eu meu só assinei visto. a carta. E, gente, a responsabilidade do visto é sua. Não tem como. Por mais que uma agência interfira, faça ali uma aplicação em seu nome, ou uma agência, não só agência educacional, mas agência também é migratória. O departamento, no final das contas, ele fala assim: o visto é seu. Se passou um dia da sua data de vencimento do visto, ou passou 2 semanas e a agência não te avisou, quem deveria saber era você. É, Então, eles são bem rígidos dobro. isso daí, são bem rígidos. Mesma E coisa com as condições do visto, né, Rafa? As então, assim, condições do visto. é uma questão que hoje mesmo eu tive uma conversa, né, com um cliente que queria achar um jeito de chegar no sponsor. Mas eu falei: olha, não é o jeito de querer e não é o chefe querer te ajudar. Você tem os critérios que o departamento de imigração impõe. Não tem como você burlar isso daí. Porque se você tentar algo, primeiro, que eu não vou colocar ali, né, o meu nome para fazer esse tipo de aplicação, a empresa ela pode correr risco de perder a nomeação dela para outras pessoas que são qualificadas para aquele tipo de serviço, e você pode ser banido por 3 anos. Ali, mas ela está tentando. Acho que o fio, o pessoal está me ouvindo aí? Voltou, fio, voltou. Apareceu o buffering ali. E aí a pessoa vem e fala assim: ah, agora a Austrália mudou. Agora, se eu quiser aplicar, eu não posso mais sair de um tecnólogo e voltar para o inglês. Eu não posso estar no visto de turista e aplicar para o visto de estudante. Se eu estou fazendo uma faculdade, eu não posso voltar para um tecnólogo. É claro, o país ele entende que é um dinheiro que eles fazem em cima de pessoas que são de fora, sim. Mas quem procura ir estudar lá é você. Você tem outros destinos. Eu não estou sendo aqui agressivo nessas palavras, tá, gente? Porque eu já passei por isso. Mas é o reflexo que a gente vê de consultorias, de pessoas que nós queremos ajudar, que às vezes elas não querem ser ajudadas. E elas acabam interferindo no planejamento de outras pessoas, porque elas trazem, né? É como se tivesse o anjinho e o diabinho aqui. Pô, eu estou aqui na Austrália, consegui conquistar o inglês. Pô, depois do inglês, eu não vou, acho que, aplicar para mais inglês. Se eu já tenho um bacharelado, o melhor é tentar um mestrado. Hoje está complicado eu voltar para um certificado, né? Um nível de tecnólogo. Então, às vezes, é você colocar de lado, né, o que as pessoas estão falando e pensar no seu futuro, porque faz muita diferença. Tivemos o visto de graduação. Quem não entende, a Austrália, ela identifica que o visto de estudante é para meios de estudo. Só que, se você estuda algo que está relacionado com a lista de demanda, em termos de tecnólogo, e quando você conclui, você tem ali uma elegibilidade que é um visto de pós-graduação. É como se fosse um visto para você ficar no país e ganhar experiência profissional naquilo que você acabou estudando. Como também tem para quem faz bacharelado e mestrado. E é ali naquele período de graduação que você consegue fazer um reconhecimento profissional, que você vai precisar do inglês, que você vai precisar de evidências, né, para poder conseguir ali um possível sponsor, que é um patrocínio de uma empresa, ou um convite independente. Mas esse visto de graduação, até o ano passado, ele tinha um limite de aplicação de idade de 50 anos. Agora baixou para 35. Então, são coisas que, às vezes, ganhar tempo na Austrália não vai te dar um direcionamento migratório. Por isso que é sempre bom você entender aonde que você está pisando. Preciso do inglês? Vou ter que estudar inglês. Tem professores particulares que ajudam hoje você a entender o PTE, o IELTS, tem escolas que provencem esse tipo de curso. O inglês já não é mais aqui a minha meta, porque eu já tenho no Brasil, eu quero ir para um tecnólogo ou uma graduação um pouco mais acima daquilo que eu já tenho. E vai, mas depende também. Idade, tem vários fatores. Só que a ideia hoje é trazer informações. É isso que a gente está colocando aqui. Eu não sei se alguém quer colocar alguma dúvida, quem esteja assistindo, Tem uma mas de qualquer pergunta forma, aqui. o meu travou. Eu não consigo ver quem está online. Eu posso ler, tem uma pergunta aqui sobre comprovação financeira. A Translations New Zealand perguntando: a comprovação financeira seria feita através de extratos bancários e limite de cartão de crédito? Então, sim, né? Extratos bancários, geralmente a gente pega os últimos 3 meses, de preferência algo que tenha liquidez imediata, né? Então, se for alguma aplicação que você possa resgatar a qualquer momento, e pode usar o limite de crédito ou limite de cheque especial como um complemento. Eu só não aconselho usar só limite de crédito, né? Porque, querendo ou não, não é um dinheiro que está ali disponível para você. É uma dívida que você vai ter que fazer e pagar depois. Então, não é tão bem visto.
Mas se tiver, por exemplo, o cara precisa demonstrar R$ 100.000. Ele tem 80 mil na conta e vai usar 20 do limite do cartão ali, por exemplo. Beleza. A grande maioria está na conta, a gente complementa ali e foi. Agora, se for ao contrário, por exemplo, já pega um pouco mal, entendeu? A gente já viu casos assim, que a pessoa às vezes não tinha quase nada na conta, mas tinha um crédito muito alto. Ó, posso pegar 80 mil aqui, meu limite de crédito. Putz, mas não é seu. É um empréstimo, vai ter juros abusivos, é um cartão de crédito, enfim. Então tem toda essa, um pouco de bom senso que eles vão usar, né? Se você não tem outra opção, a gente usa. Mas, obviamente, se o dinheiro está ali disponível, vai ser muito mais bem visto, né? Uhum, sim. Esse fator de suporte financeiro acho que sempre foi uma pedra no sapato de todos, né? Porque a Austrália ela tem os seus critérios de aplicação de visto. E eu não estou falando isso, não estou colocando esses critérios, tá, gente? Se você for no próprio site do Departamento de Imigração, qualquer visto que você entrar lá, eles vão ter os critérios adequados para aquele programa. Tem vistos que você tem que declarar, né, certidão negativa de antecedentes criminais, tem visto que eles podem vir a perguntar a você a qualquer momento sobre qualquer informação. Então, assim, é um departamento, mas acho que hoje, né, para o Brasil, para o brasileiro, seria mais o suporte financeiro e também ali a questão da evidência, né, de currículo profissional, de retornos para o seu país de origem, que eles vão sempre perguntar no GS, mas você tem as agências que podem te ajudar com isso, você tem o despachante que pode te ajudar com isso, e entrou também a questão do nível de inglês, né, que eles querem agora saber se você tem um nível adequado para conseguir se matricular naquela escola ou naquele provider. Mas é legal, porque, cara, eu tenho tanta gente, né? Eu por várias vezes em 2010, eu acordava de manhã e falava, nossa, eu tenho amigos indo para a Austrália e eu gostaria muito de ir para a Austrália visitar. Só que o meu porém era a questão financeira. E aí, quando eu conversava com as agências, que não eram muitas naquela época, né? Eram agências específicas que vendiam intercâmbio, é um pouco frustrante, né? Você querer, mas não poder. Porque às vezes o seu querer vai barrar no nível de inglês, ou ele vai barrar também ali na questão financeira. Mas o financeiro dá para ser um pouco explorado. Você acha que as agências hoje elas exploram essa questão do financeiro? Ou deixam para chegar na parte de aplicação e você ter que jogar ali o que é necessário? Rafa, não dá para generalizar, né? Vai depender, é claro, da agência. Mas uma coisa que eu falo para muita gente, inclusive a gente falou na última live, é o seguinte: não olha só para a agência. Às vezes a gente pega aí, eu não vou citar nomes, mas agências que têm 40, 50 anos de idade, né, que foca ali em vários países, só que não tem uma especialização, aquele know-how tão específico de um país específico. Igual a gente, mano, é especialista em Austrália, tanto que eu não faço em nenhum outro país. Outro dia alguém veio para mim e falou: você faria meu visto de turista para os Estados Unidos? Falei, mano, nem sei. E com todo respeito, eu nem quero saber, não quero me aprimorar em outros. Eu sou especialista em Austrália. Então, assim, quando você escolher uma agência, pergunta para o consultor que está te atendendo, fala, quanto tempo você trabalha aí? Quem que vai aplicar meu visto? É você mesmo? Tem um departamento? Um departamento. A pessoa que vai aplicar tem quanto tempo de experiência? Pergunta esse tipo de coisa, porque visto de estudante, Austrália, esse lance de aplicação não é algo que existe um curso, uma qualificação que alguém vai lá e faz um curso e aprende. É prática, velho, é experiência, é passar por situações para você ter aquele precedente e conseguir usar aquilo depois para uma próxima. Então é a vida que vai te ensinar. Quanto mais experiente for a pessoa, mais capacitada ela vai estar para poder te auxiliar, porque ela já passou por aquilo, ela já pegou algum caso igual ao seu, né? Vou falar aqui por mim. Pô, tô nessa função faz mais de 11 anos aplicando visto. Então, dificilmente vai aparecer um caso que eu vou falar, putz, nunca vi, cara, igual o seu, acho que a gente nunca fez. Porque é muito tempo aplicando visto. Então, obviamente vai ter. Então, eu acho assim, às vezes a agência não explora tanto essa questão do financeiro, não é nem por mal, mas é por falta de conhecimento mesmo, né? Então, não dá as outras opções, não fala que a pessoa pode juntar mais de um parente, ou usar talvez um limite de crédito, um limite de cheque especial, um consórcio contemplado, um ongoing income, né, que é uma renda. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro em conta, mas tem uma renda super alta.
né? Para estudante, se eu não me engano, estudante single, tá na faixa ali de uns 70 e poucos mil dólares anuais. O que aqui para o Brasil é um salário bem alto. A gente está falando talvez de mais de 30 mil reais por mês. Mas eu já peguei, cara. Tem gente que faz, que ganha. Então, por mais que às vezes ele não tenha investimentos em dinheiro líquido, porque às vezes a galera ganha muito, investe em imóvel e coisa assim, se ela tem um rendimento alto desse jeito e consegue provar, a gente faz. Eu tive um visto aprovado semana passada, um estudante colombiano. Colômbia, para quem não sabe, é risco level 3, que é o Pior risco ainda. mais alto que tem. Pior, tá mais difícil que o Brasil. E eu usei isso, eu usei o ongoing income. O pai dele não tinha dinheiro em conta, mas ele tinha casa de aluguel e um business. A gente pegou todos os extratos dos business, mais uma carta do contador dele, em papel timbrado, assinada, registrada em cartório e tudo mais, provando que ele ganhava mais de 30 mil dólares por mês. E a gente usou isso como comprovação financeira dele. Inclusive é parente do Chiota aí, ó, parente do Daniel. Ele é primo da mulher dele. Olha só, tá vendo que mundo pequeno? É. Eu falo. Também, né, às vezes aparecem umas surpresas, né? Poxa, eu consegui aplicar meu visto, não tinha sido suporte financeiro, o que eu coloquei era o mínimo, e a imigração acabou aprovando. Tem gente que coloca uma aplicação de visto ali, e a imigração volta e fala, eu quero ver mais 40 mil dólares. Então, gente, é aquilo, não é tirando a responsabilidade dos nossos ombros, né? Mas tem casos específicos que o departamento ele pode olhar e falar, quero ver mais coisa. Então é você que está pedindo para entrar na Austrália, não é a Austrália que está pedindo para entrar na sua vida. E ali eles podem ver com qualquer consideração. Eu não vendo, Phil, a Austrália como um sonho, porque a gente sabe que não é um sonho. É lindo, maravilhoso, dá para você conquistar muita coisa, a gente conquistou nesses últimos tempos. Eu acho que vale a pena, as pessoas, elas, se têm a oportunidade, façam acontecer, mas não é tão simples quanto a gente vê, às vezes, pessoas falando, vem para cá que no primeiro dia você vai conseguir trabalho e vai ter um visto de permanência. Tem gente que já fala comigo pensando em embarcar com visto de residência para a Austrália, com passaporte. Pô, demorei 6 anos para pegar. É muito mais dinâmico e complicado, porque nós estamos lidando com pessoas que estão no estágio zero, não com pessoas que já têm um pouco de conhecimento, estão no estágio um pouco mais avançado, que é como dentro da Austrália. Então, gente, é o que eu dou de dica, tá? Se hoje eu fosse atrás de um intercâmbio, de uma mudança de vida, de procurar algo para melhorar a qualidade da minha família, ou até mesmo da minha pessoa, se eu fosse solteiro ou algo do tipo, primeira coisa, eu vou buscar por informações. Então, eu sei que talvez eu possa falar com o consultor migratório direto, que já tem um planejamento migratório que pode ser identificado ali. Eu posso conversar com uma agência de intercâmbio em paralelo para poder, talvez o meu primeiro passo seja um visto de estudante, ou pode ser um Working Holiday Visa, que as agências geralmente não promovem, ou pode ser um Training Visa. Tem muito tipo de visto que as pessoas acabam não entendendo porque não tem tanto conhecimento. E ali, ela, quando colocar o pé, que vai investir ali 50, 60, 80 mil, até mais reais, ela entender que, poxa, quais são os trabalhos ali, né? Como o Gil falou, agência, procurei você por tradição. Só que às vezes a pessoa que está representando a agência começou ontem. Ela não tem aquele know-how. Para ela, tudo vai ser lindo, maravilhoso, eu vou tentar aplicar seu visto aqui, vamos ver o que vai dar. Só que ela não está colocando na mesa aquele valor de investimento alto que você está arriscando. Às vezes você está sem trabalho porque você foi mandado embora. Às vezes você juntou por muito tempo aquele dinheiro. Então, assim, entenda os parâmetros. Poxa, o consultor educacional, ele vai me ajudar com a seleção de cidade, de escola, qualidade de vida, o que é melhor para o meu perfil de estudante. O consultor migratório, ele vai me ajudar com o que é melhor ali para o meu desenvolvimento, para chegar possivelmente no visto de residência. O despachante, eu não tenho muito contato direto com ele. Eu só vou descobrir depois que eu faço todo o processo com a agência. Mas eu creio que você tem um canal aí que a pessoa pode fazer um check de elegibilidade, por exemplo. Ou vai, né, conversando com pessoas que já passaram por aprovações e tiveram o visto positivo. Mas mesmo assim, use como referência. Não é o porquê daquela pessoa deu certo que você, com a mesma documentação, vai ser igual. São idades diferentes, lugares diferentes, case manager diferente. Então são coisas que, hoje, se eu puder dar de dica para quem quer desbravar a Austrália, procure por informações, procure por pessoas com qualidade de serviço para poder ajudar vocês, entendeu? Porque você, às vezes a pessoa não quer fazer um investimento de uma consultoria migratória, mas uma pequena conversa já pode ser identificado um caminho que talvez a agência, não por negligência ou não por querer vender, vamos dizer assim,
A agência, ela está só querendo saber ali do destino, da escola, do visto, só que você pode mapear isso daí para chegar num possível visto de residência. E como eu falei, quem chega na Austrália não quer voltar. Diferente, né? Que eu voltei e o fio por saudades veio atrás, mas de qualquer maneira, a Austrália é excelente. O Brasil também, não desmereço, tá, gente? Temos uma vida muito boa aqui. Só que tanto eu quanto o Fio, se alguma coisa acontece, conseguimos a residência, né? A cidadania. A gente volta para lá. Mas não é sendo grosso dessa maneira, mas eu estou sendo verdadeiro, você ainda tem um caminho para poder conquistar. E é ali que você vai tentar, através do visto de estudante ou de uma consultoria migratória, chegar no seu objetivo final. Mas tenha foco. Porque se você Exatamente, perde Rafa. foco, perde tempo. Pô, complementando o que você falou, achei bem bacana. Porque assim, cara, às vezes a pessoa quer morar fora, aí a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai lá na agência. Se ela pega uma pessoa que não é experiente, principalmente se for um consultor, por exemplo, que trabalha no métodos de comissão, né? Commission only, pra gente ver. Meu, esse cara quer vender mais um curso. E, de novo, não é por mal, mas às vezes por falta de conhecimento. Ele vai olhar seu perfil, na visão dele de vendedor consultor, vai te passar o orçamento e te vender o curso. Às vezes, você só vai saber das dificuldades e dos seus pontos de ação quando chegar na hora do visto, que for pegar o despachante ali que vai pegar sua aplicação. Eu vou falar, mas poxa, peraí, você não tem tal e tal coisa? Ah, você não trabalha registrado há tantos anos? Você não concluiu sua formação? Você está sem estudar faz 10 anos? Enfim, vai vendo ali as coisas e fala, meu, esse caso é arriscado. Ela fala, pô, mas o fulaninho ali na hora de me vender o curso não me falou nada. Então, acho que por isso que é importante fazer um planejamento desde o Brasil, conversar com quem entende, faz uma consultoria migratória com o Rafa, com a B2 Migration, faz uma consultoria comigo, se for o caso, também faço esse tipo de consultoria pro visto de estudante, né, para ver elegibilidade, documentação, perfil, análise de histórico e tudo mais. Claro, de novo, igual o Rafa falou, nada é garantido, a gente não está aqui falando, meu, vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, a gente não tem esse poder, mas a gente tem experiência e pode te dar uma possibilidade, assim, um overview do seu histórico. Falar, ó, tais e tais coisas são pontos de atenção, isso e isso dá para você mudar, isso e isso não tem como, é seu histórico, já não tem o que fazer. Isso é um ponto negativo. Mas tem coisa que dá para a gente melhorar, deixar mais forte, alterar. Muitas vezes é casal, Rafa. Chegou para mim esses dias um casal, o rapaz de TI, trabalha para uma empresa americana, remoto aqui no Brasil, ganha bem. Formado também em TI recentemente. Na verdade, ele vai se formar ainda. Ele faz EAD. Se forma agora no meio do ano. Quer ir para a Austrália com a mulher. Bacana, vamos. O que sua mulher faz? Ah, ela tem 38 anos, mas ela não tem formação. Ela fez só o ensino médio. Beleza, mas ela tem uma carreira, ela tem um currículo, o que ela faz? Ah, ela não faz nada. Como eu ganho bem na empresa e tal, ela é dona de casa e ela é minha dependente. Meu, a gente olha o perfil, assim, ele foi me dando as informações e eu falei, poxa, man, você tem muito mais chances pelo seu perfil, pelo seu trabalho, pela sua formação, de conseguir esse visto do que sua esposa. Se ela não tem nenhuma carreira, a gente vai falar que ela precisa do inglês pra quê? Sabe? Se ainda tivesse, por mais que não tenha formação, mas às vezes a pessoa trabalha por anos em alguma área, que a gente pode falar, meu, se ela tivesse inglês, ela conseguiria um aumento salarial aqui, ela conseguia subir de cargo, algo assim. Mas ela não tinha nenhum histórico de emprego. O emprego que ela tinha antes de conhecer ele era informal, sem registro, enfim. Então, às vezes é uma coisa simples. Talvez se esse rapaz fosse direto para uma agência com um consultor que não tivesse experiência, que só queria vender o curso, ele venderia o curso para a mulher dele, né? E quando chegasse na hora do visto, pô, ia barrar ali. Ia falar, pô, vocês não têm evidência de nada aqui, quem a gente vai falar aqui? Então é esse tipo de coisa que é importante a gente conversar antes, sabe? Não, com certeza. Cara, por experiência própria. Quando eu fui embarcar lá em Guarulhos, em 2010, com 19 anos de idade, meu irmão acabou de fazer 18. Chegou na hora do embarque, cadê a vacina de febre amarela? Ué, febre amarela? Como assim? O despachante não falou que tinha que ter a vacina de febre amarela? Sorte nossa que a Anvisa estava aberta. Só que imagina receber o recado da Anvisa que possivelmente quando chegasse na Austrália você ia ficar de quarentena. Pô, minha mãe, qual que é a imagem de quarentena, né? Você trancado lá numa roupinha laranja, recebendo remédio. Então, assim,
por uma falta de informação. Tudo ocorreu bem, só que no final faltou uma das coisas mais importantes, né, que naquela época era requerido, a vacina de febre amarela. E como está hoje? Eles estão pedindo a vacina? Eu sempre estou para perguntar, eles pedem ainda, né? Pedem. Continua sendo Mas ela é obrigatório. vitalícia. Ela é vitalícia agora, né? Você toma uma e Não tem mais data renovável. de vencimento, né? Antes ela vinha com 10 anos, se eu não me engano, data de vencimento, agora ela não tem expire date. Não, eu É sempre tive vitalício. um pezinho com a vacina de febre amarela, porque uma vez eu fui para Tailândia visitar e eu perdi o cartãozinho da Anvisa. Nossa, eu cheguei lá, tinha que fazer exame, tinha que fazer um monte de coisa. Eu falei, pô, tô vindo para Holidays, eu tô aqui no departamento médico do departamento de imigração da Tailândia, para entender aquela galera. Mas é isso, gente. O que nós trouxemos hoje, acho que foi mais a questão de informações. Fio, eu não consigo ver se tem perguntas, se tem alguém no chat. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não, era só essa mesmo sobre suporte financeiro. Tá, perfeito. Então, somente para finalizar, né, que eu ainda tenho outra participação de um outro show, galera, 9 da noite, Australian Show, não percam, vamos falar de política hoje na Austrália, o que vai estar acontecendo, se a oposição ganhar ou se o Labour ficar, então tem muita coisa que pode virar, mas, Fio, agradecemos, a gente tem uma parceria muito boa, sempre tivemos, mesmo sendo, né, competidores, a gente estava sempre um do lado do outro ali, coisa de 50 metros, 100 metros, gente, mas eram agências distintas que dominavam o mercado de Perth. Ou seja, se você tem seu visto aprovado no Perth, seu permanente residente aí, ou você passou com o Phil, ou você passou com o Rafa. O Dani lá, que mandou mensagem aqui de uma agência lá de Sydney, passou comigo em 2017. Então, assim, gente, são coisas, 2017, estamos falando de quase 6 anos atrás, quando abriu a agência lá. Então, assim, gente, procure por informações, vamos fortalecer essa parceria. E eu trago aqui, tá, Phil, para todos os seus clientes, ou para quem está assistindo aí, se quiser já começar um caminho migratório para a Austrália, depois procurar uma agência de procedência, depois falar com o Phil para fechar seu visto de estudante, a Bitway está garantindo 50% de desconto em qualquer consultoria. Só que tem que ser feito o agendamento até domingo, tá? Estou com a agenda livre, o pessoal está trabalhando ali. Então, assim, se você quiser conversar comigo, tirar dúvidas sobre qualquer tipo de visto e já focar num visto migratório, faça esse investimento. Porque, gente, uma semana de inglês na Austrália custa $300. Tá na média, né? Tá quase que R$ 1.000 ali. Se você diminuir 4 semanas, dependendo do seu planejamento migratório, você ganha dinheiro, né? Salva e ganha tempo ainda para os seus objetivos. Então, depois a gente joga a promoção ali. Mas, Fio, um prazer. Muito bonito seu cenário aí. Gostaria de estar com o meu cenário mais bonito aqui, mas a criançada acabou indo dormir. Eu não pude aproveitar ali do meu escritório aqui. Deixa eu mostrar aqui, isso aqui onde eu tô, que legal. Olha que bacana. São Paulo, São Bernardo, né? Selva de pedra, né? Gente, isso você não encontra na Austrália. Você nunca vai olhar para fora, nunca. Você pode estar em Sydney, talvez, que você vai ter um reflexo parecido. Mas igual São Paulo, não existe. Então, assim, a Austrália é um país novo, em termos de idade, tem metade do que o Brasil tem. É o 6º maior país em termos de território, mas tem uma população de bateu 27 milhões de pessoas no ano passado. Ou seja, o estado de São Paulo tem esse número. E o Brasil é o 5º maior país do mundo, né? Então, a Austrália vem depois do Brasil. Então, tem muita coisa para ser explorada. Então, se você tem a oportunidade de fazer acontecer e está acontecendo, mudanças vão. Conversa com pessoas que têm ali o know-how, né, a experiência profissional para você ter um caminho migratório, né, um visto de estudante aprovado, para que as coisas aconteçam. Porque senão é só frustração para reclamar que a Austrália não te quer e na verdade foi um vacilo ou outro de documentação que você não teve a informação, pode ter prejudicado ali a sua aplicação. Praticamente isso. Fio, deixa meus méritos a você aí, se quiser fechar aí também, deixando uma mensagem positiva, quinta-feira, amanhã sextou, vem Páscoa aí, né? Isso aí. Mas é isso. Valeu, galera. Participou. Obrigado, Rafa, de novo do convite. É isso aí, a gente está disponível aí, qualquer coisa manda mensagem, os 2 Instagrams estão aí, a live vai ficar disponível, pode mandar DM que a gente responde, direto eu abro caixinha de perguntas também, a gente faz Q&A. Toda sexta-feira eu coloco um resumo da semana também, onde eu posto todos os vistos aprovados, quantas aprovações e negativas que a gente teve na semana, e eu também dou um pouco de parecer, quando a gente tem algum visto negado, eu coloco os motivos, o perfil da pessoa e tal. Então isso é bacana para quem quer acompanhar. Às vezes ver se está ali numa situação parecida. Usar o argumento da negativa como exemplo para tentar
fazer algo diferente, enfim. Então fica de olho aí nas nossas redes sociais. Siga nós, dá like, subscribe. E tamo junto. Follow o botão aqui embaixo. E ó, outra coisa, viu? Quem fizer uma participação, quem ali adquirir uma consultoria da B2A Migration e tiver com dúvida sobre o visto de estudante, o Phil também ele pode participar, tá? Então, se você está passando com o Phil no processo de aplicação, quer saber um pouco mais sobre os seus possíveis caminhos migratórios, o Phil ele está more than welcome de aproveitar e também participar. E já tivemos casos assim. A gente coloca ali algumas diretrizes, algumas informações, que a pessoa já vai bem planejada ali para fazer acontecer. Mas é isso, gente. Agradeço o Phil, uma boa noite para todos, obrigado quem participou aí. A live vai ficar salva aqui, depois vem uns cortes ali para a gente poder monetizar. Tô brincando, gente. A gente está somente tentando propagar informação aqui para você entender que a Austrália é linda, maravilhosa, mas não é aquele sonho que às vezes as pessoas falam que você vai chegar lá e vai dar tudo certo. Pode acontecer, a gente torce que sim, sim, mas tem muito caminho pela frente ali. Fechou? Isso aí. Fechou. Valeu, gente. Valeu, Phil. Um abraço. Boa noite aí. Bom descanso. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.